Bolsonaro lança nova linha de crédito para caminhoneiros. São Paulo realiza amanhã o dia C da vacinação, dedicado à imunização de crianças contra a Covid. E você vai ver também. Rio de Janeiro vai buscar nas escolas as crianças que ainda não se vacinaram. A imunização na capital foi retomada hoje. Casos de dengue crescem em todo o estado de São Paulo. Índia supera oficialmente a marca de 500 mil mortes por Covid-19. China faz cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno em Pequim. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, primeira edição. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro lança hoje uma nova linha de crédito para caminhoneiros. O trabalhador autônomo vai poder ter o pagamento antecipado a pedido da empresa que contrata frete a prazo. Com o novo crédito do governo federal destinado a caminhoneiros, as empresas que contratam frete a prazo vão ter a opção de solicitar à Caixa que antecipe o pagamento diretamente ao transportador autônomo. O caminhoneiro pode receber o valor à vista, por meio de conta da Caixa Econômica Federal, poupança digital ou no aplicativo Caixa Tem. As empresas que quiserem antecipar os valores dos fretes precisam ter registro no sistema da Secretaria da Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, um documento utilizado pelas empresas do segmento que contém informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. De acordo com a Caixa, o serviço estará disponível a partir de 24 de fevereiro e a taxa de juros deve ser a partir de 1,99% ao mês. A amortização do empréstimo é feita em parcela única e o vencimento vai ser na mesma data estipulada pelo transportador no documento de transporte para o pagamento do frete. Agora uma atualização no número de mortos pelas chuvas no estado de São Paulo. Na tarde desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros localizou mais um corpo em Franco da Rocha, na região da Grande São Paulo. Outro corpo já tinha sido localizado durante a tarde. Com isso, foi para 15 o total de mortos na cidade e a 31 o número de mortos no estado. Segundo os bombeiros, 3 pessoas ainda estão desaparecidas. A Defesa Civil informou que mais de 5.500 famílias estão desabrigadas ou desalojadas no estado. E a Prefeitura de São Paulo está construindo um desvio paralelo à Marginal Tietê para reduzir o trânsito na via. O desvio é para melhorar o trânsito na Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, que ficou bastante complicado com um acidente no canteiro de obras da linha 6 laranja do metrô. A pista central foi liberada ontem, mas o local ainda segue interditada. A previsão é que a nova via fique pronta neste sábado. O motorista que vem pela pista local vai poder pegar o desvio na continuação da Rua Quinos, passando atrás do canteiro de obras da linha 6. O desvio vai ter 600 metros, contando com 300 metros de terrenos particulares, concedido por empréstimo ao poder público. Quando a pista local da Marginal for liberada, o desvio será desativado e os terrenos devolvidos aos proprietários. Segundo a CET, neste momento, o motorista encontra cerca de 3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, sentido aí Ayrton Senna. E o rodízio de veículos ainda está suspenso hoje e volta a vigorar na próxima semana. E atenção, o estado de São Paulo realiza amanhã o dia C da vacinação dedicado à imunização de crianças contra a Covid-19. Os postos nos 645 municípios do estado vão abrir o dia todo. Para ampliar e agilizar a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos, o estado de São Paulo promove neste sábado um dia especial de imunização, que foi chamado de Dia C. Nesse dia, os postos de saúde dos 645 municípios do estado estarão abertos das 7 da manhã às 7 da noite, para que o público infantil seja imunizado. A vacinação de crianças teve início no dia 14 de janeiro em São Paulo.
Para essa imunização, estão sendo utilizadas a vacina pediátrica da Pfizer-BioNTech, que tem uma dosagem menor do que a de adultos, e a Coronavac Butantan-Sinovac, que tem a mesma dosagem de adultos, mas só pode ser aplicada em crianças a partir de 6 anos. Ambas as vacinas são seguras e foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As crianças imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer. Segundo o governo, a ideia é aumentar a imunização entre crianças para garantir mais segurança nas escolas. Cerca de 1,5 milhão de crianças já receberam a primeira dose da vacina no estado de São Paulo, o que corresponde a cerca de 36% do total da população de 5 a 11 anos. E a Prefeitura do Rio de Janeiro vai buscar nas escolas as crianças que ainda não se vacinaram. A imunização na capital foi retomada hoje, após 4 dias de pausa, por conta dos estoques que ficaram zerados. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai começar uma busca às crianças que já voltaram a estudar na rede pública de ensino e ainda não se imunizaram contra a Covid. Menos de 30% das crianças de 5 a 11 anos foram tomar a primeira dose. A Secretaria Municipal de Saúde vai distribuir uma ficha para os pais preencherem sobre a situação vacinal da criança. A ideia é agendar a aplicação na própria escola com a autorização dos pais. Segundo a pasta da saúde, é um processo de educação dos pais das crianças sobre a importância da vacina. Os professores também vão poder orientar as famílias e as equipes de saúde com a organização das crianças. A busca deve seguir por todo o mês de fevereiro e também deve incluir algumas escolas privadas. E olha que preocupante, quase 90% dos médicos brasileiros trabalharam contaminados com coronavírus nos últimos 2 meses ou conheceram colegas que tiveram a doença. O levantamento foi publicado pela Associação Médica Brasileira com dados feitos com profissionais de todo o país entre os dias 21 e 31 de janeiro. A maioria dos profissionais está na linha de frente de serviços públicos e privados que atendem pacientes com Covid. Quem continua trabalhando acaba tendo sobrecarga para repor os serviços dos colegas afastados, com muito esgotamento físico e mental. E como os colegas de trabalho ficam estressados e sobrecarregados, aumentam os casos de agressões verbais e até físicas no ambiente de trabalho por parte dos pacientes que procuram atendimento. A pesquisa da AMB também mediu a percepção em relação a uma nova demanda de pacientes para a qual as políticas públicas ainda não estão estruturadas, os sequelados da Covid, a chamada Covid longa. A maioria dos entrevistados disse ter constatado na prática diária casos de pacientes com sequelas após a cura da infecção, entre elas problemas cardíacos e trombose, sequelas neurológicas, AVC e fibrose pulmonar. Por isso, a pesquisa acredita que o sistema de saúde vai precisar de uma medicina de reabilitação dirigida ao pós-Covid, que impactam diretamente a qualidade de vida da pessoa. A Fundação Getúlio Vargas também apresentou um estudo dizendo que comprovou que durante a pandemia houve aumento da carga horária nos serviços de saúde, mas sem ter um correspondente no número de profissionais, especialmente os médicos. E com o aumento de casos da doença, a ocupação dos leitos de UTI está acima dos 80% em 10 estados e no Distrito Federal. Segundo o boletim da Fiocruz, a situação é mais crítica onde estão faltando vagas. Em primeiro lugar, com quase 100% dos pacientes internados, aparece o Distrito Federal. O cenário atual é o pior desde a semana que terminou no dia 21 de junho do ano passado. E agora vamos aos números da pandemia. O Brasil confirmou mais de 1.000 novas mortes por Covid e atinge o maior número de óbitos diários desde agosto de 2021. O total de vítimas passou de 630 mil. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 1.041 novas mortes por Covid-19. Com isso, o país chegou à marca de 630 mil brasileiros que perderam a vida para a doença. Também foram registrados 298.408 novos casos em um dia. Ao todo, já são mais de 26 milhões e 91 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 702 vítimas diárias.
a curva apresenta tendência de alta, com aumento de 196%. A média móvel de casos apontou que 189.526 registros foram feitos por dia, um novo recorde para a média que está em alta desde 30 de dezembro. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 25 unidades da federação indicaram aumento. Apenas 2 estados, o Acre e Roraima, apresentaram estabilidade. Nenhum estado registrou queda no número de mortes pela doença. Com o registro de 35.349 casos ativos de Covid-19 nesta quinta-feira, a Bahia atinge o maior número deste indicador em toda a pandemia. Anteriormente, o maior registro havia sido feito em 29 de janeiro de 2022, com 31.884 casos ativos. Outro recorde alcançado foi de novas infecções em 24 horas. No total, foram 15.536 confirmações. Esses dados representam notificações oficiais feitas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. Mudando um pouco de assunto, o estado de São Paulo somou mais de 2.000 casos de dengue em janeiro. Em todo o ano passado, foram registrados quase 144 mil infecções e 66 mortes. No primeiro mês do ano, 2.028 pessoas foram infectadas em todo o estado paulista. Em dezembro, os casos confirmados de dengue foram 2.953. A Secretaria Estadual de Saúde informou que em janeiro do ano passado, o total de infectados passou de 6.000. Em todo o ano de 2021, foram registrados 143.900 casos e 66 mortes foram provocadas pela doença. Já em 2020, ano em que São Paulo teve um grande surto, foram 195.800 casos e 144 óbitos. De acordo com a Secretaria de Saúde, as principais medidas de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, são deixar a caixa d'água bem fechada e realizar a limpeza regularmente, retirar dos quintais objetos que acumulem água, cuidar do lixo mantendo materiais para reciclagem em sacos fechados e em local aberto, eliminar pratos dos vasos de plantas ou usar um que seja bem ajustado ao vaso e descartar pneus usados em postos de coleta das prefeituras. E veja a seguir, Índia supera oficialmente a marca de 500 mil mortes por Covid. E ainda, China faz cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Pequim. É em instantes, nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. E ontem uma invasão das forças militares americanas na Síria levou à morte do líder do grupo islâmico. Abu Ibrahim acabou detonando uma bomba que levava junto com ele, matando também outras pessoas, inclusive integrantes da própria família. De acordo com o presidente americano Joe Biden, nenhum militar foi ferido no episódio. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o cientista político Rodrigo Galo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação no Jornal Toda Hora. Você fala com a Patrícia Velenic. E o ataque aconteceu em um momento de baixa popularidade do presidente Joe Biden, mas ele reacende um sentimento de nacionalismo na população. O que representou a morte desse líder para o governo americano? Oi, Patrícia. Bom, esse líder ele foi morto num momento em que, de fato, a popularidade do Biden está em baixa nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que parte dessa queda de popularidade também está ligada a um assunto de política externa, que foi a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. Eu estou falando isso porque, aqui no Brasil, política externa pode ser um tema que entra pouco no debate eleitoral, mas nos Estados Unidos isso tem um peso relativamente grande. Então, por uma eventual reeleição do Biden, os assuntos de política externa, eles têm um peso. Então, ele certamente será cobrado por conta dessa questão do Afeganistão. A morte do líder do Estado Islâmico, por sua vez,
pode, de alguma forma, resultar numa melhora da imagem dele nos Estados Unidos, principalmente porque o Estado Islâmico é considerado um inimigo do país, embora o Estado Islâmico não atue dentro do território norte-americano. Então, de alguma forma, essa ação que nós vimos nessa semana, de algum modo pode fazer com que o Biden recupere parte da popularidade junto ao seu eleitorado, junto à sua população. Então, de fato, além de representar um ponto importante, um passo importante para a derrota do Estado Islâmico em si, isso representa, de alguma forma, uma recuperação da imagem do Biden em uma agenda que é super importante, que é a agenda de política externa, é a agenda de segurança internacional e, como eu falei, é uma agenda importante para a recuperação da imagem do presidente no país. Rodrigo, agora é a Daniela Parisi, muito obrigada, seja bem-vinda aqui ao Toda Hora. E agora falando sobre o outro lado, o Estado Islâmico ele estava em pleno ressurgimento e a morte do líder global tem, claro, o seu impacto. Mas qual ou quais podem ser os possíveis desdobramentos desse episódio, ou seja, o que está por vir? Bom, a principal base de atuação do Estado Islâmico é aquela região entre o Iraque e a Síria. A gente tem que lembrar que esse grupo ocupou um território imenso desses dois países, principalmente entre 2014 e 2016. Então significa que é um grupo que tem uma ação paramilitar bastante consolidada na região. O fato de um líder ter sido derrotado não significa que o grupo foi derrotado. A gente tem que lembrar também que de 2019 para frente, principalmente, eles estavam ocupando um território muito pequeno. Então a gente está vendo nesse momento, a gente vinha vendo nesse momento, um ressurgimento do Estado Islâmico. A morte desse líder atrasa os planos de reconstrução do grupo, mas eu acho que a gente não pode considerar que o Estado Islâmico está derrotado, né? Até ontem mesmo, o governo norte-americano admitiu que foi um evento importante, que a morte desse líder representa de alguma forma uma vitória, né, contra o Estado Islâmico, mas admitiu que a gente não pode tratar o Estado Islâmico como sendo um grupo derrotado. Então, de alguma forma, é claro que isso é um avanço para a agenda de segurança internacional na região, mas a gente não pode desconsiderar o fato de que esse grupo já sofreu baixas em outros momentos e conseguiu se reerguer, ou pelo menos se reerguer parcialmente. Então eu acho que talvez o governo norte vá aproveitar esse momento para tentar avançar um pouco mais a derrota do Estado Islâmico, mas eu imagino que o caminho ainda seja longo. Então, também não dá para comemorar nesse momento um eventual encerramento da guerra civil na Síria, que é uma base importante para o Estado Islâmico. Eu acho que tudo isso tem que ser tratado com muita cautela, porque é muito provável que a gente veja a nomeação de um novo líder já nos próximos dias. Ou seja, essa guerra está longe do fim. Sim, a guerra provavelmente está longe do fim ainda, inclusive porque em breve nós provavelmente veremos a nomeação de um novo líder do Estado Islâmico, e o governo norte-americano provavelmente terá que fazer novas ações como essa. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima vez aqui no Jornal Toda Hora. Até mais. Obrigado. Caça dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Noruega interceptaram aeronaves da Rússia no Mar Báltico. O anúncio foi feito hoje pelo Comando Aéreo da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo a Aliança Político-Militar, os caças russos estavam operando perto do espaço aéreo sobre o Mar Báltico, que fica entre alguns países como Suécia, Finlândia, Rússia, Estônia e Polônia, e o Mar de Barents, ao norte da Rússia e da Noruega, perto do Oceano Ártico. A OTAN afirmou ainda que os caças decolaram da base aérea de Amari, na Estônia, para responder e investigar as aeronaves desconhecidas. E os presidentes da China e da Rússia se encontraram nesta sexta-feira, antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. O líder chinês demonstrou apoio nas tensões na fronteira com a Ucrânia. O líder russo se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados na capital chinesa. Os dois líderes se uniram em uma declaração conjunta em favor do que chamaram de uma nova era nas relações internacionais e do fim da hegemonia dos Estados Unidos.
No documento, China e Rússia, com relações cada vez mais tensas com Washington, denunciam o papel das alianças militares ocidentais, consideradas destrutivas para a estabilidade e para uma paz justa no mundo. Também expressaram oposição a qualquer futura ampliação da OTAN, que é a principal exigência de Moscou para diminuir as tensões na fronteira com a Ucrânia. E agora nós voltamos a falar de coronavírus. A Índia superou oficialmente a marca de 500 mil mortes por Covid-19, mas analistas acreditam que o número de óbitos provocados pela doença no país seja muito maior. O balanço diário atualizado do Ministério da Saúde indiano registra 1.072 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total a 500.055 vítimas fatais desde o início da pandemia. O número de contágios passa de 41 milhões, o que faz da Índia o segundo país do mundo com mais casos registrados, atrás apenas dos Estados Unidos. Os contágios aumentaram recentemente devido à variante Ômicron, mas o ritmo de infecções diminuiu nos últimos dias. O Ministério da Saúde afirmou na semana passada que há indícios de que os novos casos entraram em um platô em várias regiões do país. Para muitos especialistas, a Índia já superou há tempos a marca de 500 mil mortes. Um estudo elaborado no ano passado por um grupo de pesquisadores americanos calculou que entre 3.400.000 e 4.700.000 pessoas morreram no país devido à Covid. Em contrapartida, devido aos atuais indicadores sanitários, a Espanha deve eliminar a partir da próxima terça-feira a obrigação do uso de máscara ao ar livre. E mudando de assunto, o secretário-geral da OTAN vai presidir o Banco Norueguês. O seu mandato na Aliança Atlântica termina em 1º de outubro e ele deve assumir a presidência da instituição financeira em dezembro. O atual secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, foi nomeado nesta sexta-feira para presidir o Banco da Noruega. O anúncio foi feito pelo Ministério das Finanças. Ele deve assumir o novo cargo em dezembro. A decisão foi anunciada em um momento de grande crise entre os países ocidentais e a Rússia pela situação na Ucrânia. Stoltenberg, que já foi primeiro-ministro e ministro das Finanças da Noruega, venceu uma disputa contra Ida Woldenbach, atual vice-presidente do Banco Central. O processo de designação foi polêmico na Noruega devido aos possíveis vínculos entre o futuro presidente do Banco Central e a coalizão de governo dominada pelo Partido Trabalhista. O mandato de Stoltenberg à frente da OTAN vai até 1º de outubro. E antes de encerrar, um pouquinho de esporte. Uma cerimônia no Ninho do Pássaro, na China, marcou a abertura dos Jogos de Inverno de Pequim. Vamos acompanhar. Os Jogos Olímpicos de Inverno estão oficialmente abertos. A China realiza nesta sexta-feira a cerimônia de abertura no famoso estádio Ninho do Pássaro em Pequim. A capital chinesa se torna a primeira cidade a sediar os Jogos de Verão e de Inverno. Este é um marco na história olímpica, apesar de um contexto complicado, em meio à Covid, a tensões diplomáticas e diversas polêmicas. A cerimônia acontece com restrições por causa da pandemia, com 3.000 artistas. Nas Olimpíadas de 2008, 14.000 figurantes, bailarinos e acrobatas participaram do espetáculo. Agora o número de espectadores também foi reduzido. A cerimônia foi boicotada por vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, para denunciar as violações dos direitos humanos na China. Outra polêmica é a do impacto ambiental destes jogos, disputados em um clima glacial mais semiárido, em pistas com neve artificial e estações de esqui acondicionadas para a ocasião. E a sessão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até mais. E daqui a pouquinho eu trago mais informações para você na edição da 1h50. Te espero.